Jesus abençoe a vida de cada um, amém, do ministério, da igreja. Fala para o irmão assim: todo sacrifício gera uma aliança. Fala para 5 pessoas. Agora vamos repetir junto. Todo sacrifício gera uma aliança. Amém? Gálatas capítulo 5, verso 16. Quantos encontraram de amém? Amém. 5,16 assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes e ira, egoísmo, dissensões e facções, a inveja e embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja dos outros. Amém? Até aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra, que o teu reino, o teu poder, a tua manifestação esteja sobre as nossas vidas. Venha perdoar, Pai, os nossos pecados. Nós sabemos que somos teus servos e precisamos e necessitamos andar em Espírito. Senhor Deus, pedimos a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade aqui nessa noite sobre as nossas vidas. Que não venha mais eu falar, mas o Teu Santo e Poderoso Espírito. Se o Senhor quiser revelar, que o Senhor revele, se o Senhor quiser curar, que o Senhor cure, mas que venha ser feita a Tua vontade, Pai. Pai querido, pedimos a Ti, Senhor Deus, que todo espírito de engano, que todo espírito que tenta minar as mentes, venha cair por terra agora, Pai, na autoridade que é no nome de Jesus. Opera sobre nossas vidas, Pai, de uma forma milagrosa. É o que eu peço nessa noite. Amém. Em graça de Amém. Possa sentar, dando glória a Deus aí bem alto. O que eu falo? Que todo sacrifício gera uma aliança, né? Hoje é dia das mães. Eu não vou pregar muito o dia das mães, porque todo mundo já comeu na casa da mãe, foi filar a boia na casa da sogra, ou coisa desse tipo. Não quero falar sobre isso. Mas para ser gerada uma criança, existe um sacrifício. Amém? Eu nunca fiquei grávido, graças a Deus. Eu nunca ganhei um bebê, graças a Deus, né? Mas diz que a dor do parto não existe dor igual a dor do parto. E aí gera-se uma criança e depois a mãe passa a ter uma aliança com aquela criança. Mas eu não quero falar sobre isso, irmãos. Eu quero falar algo que Deus tocou no meu coração durante a semana passada. Eu estava no treinamento ali, eu aprendi muito, eu ouvi muito. E ali começaram a falar sobre família. Falar sobre família, falar sobre comprometimento, falar sobre algumas coisas que me impactou muito. A minha esposa falou algo que me alegrou muito quando ela falou assim para mim: Deco, ainda bem que você está na missão. Quando ela falou isso para mim, eu senti um peso da responsabilidade da minha vida ministerial. Porque hoje é muito fácil nós, como pastores, nós sairmos da visão e perdermos a visão. E aí Deus me levou a trazer essa mensagem, dizendo que todo sacrifício gera uma aliança. Mas para que eu venha a entender tudo isso, preste bem atenção, meu irmão. Eu preciso entender que nas minhas atitudes, eu preciso entender que para tudo eu preciso fazer um sacrifício. O sacrifício é fundamental para o meu crescimento como igreja. Então isso nos faz o quê? Raciocinarmos
que eu vivo uma vida em espírito. Olha que o irmão fala assim: você não pode viver na carne. Se nós vivermos a nossa vida na carne, nós acabamos vivendo uma vida de pecado. E nós pecamos com uma certa facilidade. O pecado é bom e alimenta a nossa carne, mas eu não posso viver uma vida de pecado. Então, quando eu vivo na carne, preste bem atenção, eu estou dando espaço e dando legalidade a Satanás para que ele venha operar na minha vida. O inimigo, ele só tem legalidade quando eu não vivo uma vida de espírito ou no espírito, mas quando eu vivo na carne. Quando eu vivo na carne, Satanás tem liberdade e legalidade para fazer o que ele bem entende da minha vida. E aí nós vamos entender algumas coisas. Eu tive a curiosidade, e uso o termo no jurídico, falando sobre legalidade. Então, a legalidade é o que? É um atributo de qualquer ato humano que indica se é, ao contrário, a lei. Se está ou não dentro do permitido pelo sistema jurídico, seja expressamente ou implicitamente, se esse estatuto for positivo ou negativo. Se ele for positivo, ele chama-se de legal. Então, por que eu quero falar isso? Quando eu vivo na carne, eu estou dando legalidade a Satanás para bagunçar minha vida. Quantos vivem na carne aqui? Diga amém. Vivemos na carne porque nós somos carnívoros também, gostamos de picanha, maminha, assim por diante. Não é isso? Nós vivemos na carne, irmão, porque na verdade, no nosso cotidiano, nós não somos totalmente espiritual. Teu relógio acorda, ele bate às 7 da manhã para você levantar, você fala, poxa, de novo. E aí você já está na carne. E aí o cara de manhã cedo não te dá bom dia, você já dá um coice nele. E assim por diante. Isso é a nossa vida. Então nós estamos vivendo na carne. Mas quando eu vivo em espírito, a minha vida é diferente. Eu começo a ver as coisas de uma forma diferente. E eu quero que nessa noite nós possamos sair daqui vivendo uma vida em espírito. Viver uma vida em espírito, meu irmão, é eu entender e compreender por que a pessoa está mantendo aquele tipo de atitude. Viver uma vida em espírito, meu irmão, é eu compreender por que as pessoas erram. E aí eu passo, ou melhor, eu deixo de julgar e passo a ajudar. Mas nós não gostamos de ajudar, porque papai e mamãe ensinou a não ajudar. Eu gosto muito de falar, quando eu falo sobre a criança, nós somos totalmente culpados, e foi falado muito sobre família, essa semana que eu fiquei fora. Nós ensinamos os nossos filhos totalmente mal. Quando você compra aquele brinquedo para o teu filho, a primeira coisa que você fala, diz assim, não deixa o Joãozinho brincar com esse brinquedo. E aí você vai deixando o teu garoto egoísta, come rápido, para ninguém ver que você está comendo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. E aí você vai direcionando, vai ensinando o teu filho aquele egoísmo, e automaticamente com essa atitude, lá na frente Satanás vai ter legalidade sobre a vida dele, porque ele se tornou uma pessoa impulsiva, ele se tornou uma pessoa que na verdade se tornou totalmente possessiva. E aí depois tem um grande problema, os pastores, quando a gente fala assim, ei, ajuda o teu irmão, dá uma cesta básica, faz isso, e a pessoa não dá nada. Não é porque a pessoa não quer dar, irmãos, é porque ela recebeu aquela mensagem quando ela era criança, e aquilo virou regra para a vida dela, para não dar. Fala para o teu irmão, isso chama-se de legalidade. E eu vou ficando preso na minha vida. Eu vou ficando amarrado espiritualmente.
E o diabo, que é o nosso inimigo número 1, ele não é a Brahma, apesar que Brahma é um demônio que existe na Índia, um deus, chama-se Brahma, fuma maconha uma semana para ficar doidão e depois, quem sabia disso, diga amém. Sabia disso? É por isso que tem isso com aquele olho de travado. Brahma. E o capeta, meu irmão, ele ganha essas legalidades sobre as nossas vidas porque eu fico amarrado, porque eu fui induzido a não dar nada a ninguém. Fala para o teu irmão assim: você é culpado de criar uns monstrinhos. Ah, misericórdia, meu filho não é monstrinho, não. Meu irmão, você vai saber que teu filho não é monstrinho quando tiver com 12, 13, 14, 15 anos de idade. Porque tudo que ele viu você fazer, ele vai fazer igual. Se você vive uma vida em espírito, o teu filho vai ser super espiritual dentro da igreja. Mas se você vive na carne, o teu filho vai ser um canibal. Nós como igreja, irmãos, temos que mudar esse quadro. Portanto, eu entendo que se vivo uma vida na carne, estou dando legalidade a Satanás a ponto dele atribuir a nós qualquer ato humano que me leve a andar contrário à lei. Foi aquilo que eu li, o que está dentro da lei. Então, irmãos, mesmo Satanás sendo espírito, ele trabalha com o que diz a lei. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. No livro de Gênesis diz assim: diz que a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Mas em 2 Coríntios capítulo 11 verso 3 diz assim, o que recebi, ou melhor, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Irmãos, por que Eva foi enganada pela serpente? Ah, pastor, ele estava na história, entendeu? Que se não houvesse toda aquela maracutaia lá, aquela primeira sessão espírita, onde Satanás incorpora ali na serpente, né? Eu não estaria aqui. Tudo isso aconteceu porque Eva deu legalidade. A minha vida torna-se um caos se eu der legalidade. Quantos estão entendendo? Vou até falar baixo aqui. Então, se eu entendo esse negócio de lei, de plano de legalidade, eu vou entender o que está escrito lá em Efésios capítulo 6, versos 1 ao 4. Vamos ler. Efésios capítulo 6. Olha o que diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, por isso é o que? Justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessas, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não irrite os seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aí no verso 10 diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Até aqui. Com esse texto, o que nós paramos para entender? Que se refere a princípios e valores. Fala para o teu irmão, esse texto é de princípios
princípios e eu tenho valores, eu respeito mamãe e respeito papai. E se eu respeito mamãe e respeito papai, o meu filho vai saber que existe uma troca de respeito mútuo e ele vai se tornar uma criança abençoada. E se meu filho torna-se uma criança abençoada, o inimigo nunca vai ter legalidade sobre a vida dele. E aí eu tenho uma geração abençoada. Quantos estão entendendo? Se pegarmos, meu irmão, quando a gente faz libertação de uma pessoa e você passa a estudar aquela pessoa quando você está fazendo uma libertação, e aí você vê quando a pessoa está até mentindo, meu irmão. Tem umas pessoas que acham que nós estamos ali na carne, nós estamos em espírito, nós fizemos um jejum para fazer aquela libertação, porque nós não sabemos o que vai vir ali à frente. E aí a pessoa, ela não sabe que é a minha vida, e começa naquele secreto. E aí você vai ver, quando você pega o histórico da família, que houve o quê? O mesmo erro que aquela pessoa está cometendo. E aquela legalidade vai de gerações a geração. E eu não consigo quebrar essa maldição. Pastor, mas que autoridade o senhor tem que não consegue quebrar essa maldição? Porque maldição sem causa não encontra pouso. E se aquela maldição está sobre a tua vida e você não quer confessar, ela vai encontrar pouso de gerações a geração. Quantos estão entendendo de amém? Pastor, mas eu não sei o que os meus avós fizeram, eu não sei o que os meus tios fizeram, eu não sei o que os meus pais fizeram, e isso eu sinto que algo acontece na minha vida. Quando eu reconheço que algo acontece diferente na minha vida, eu já tenho que entender que eles fizeram algo que está fora da presença de Deus. Eu vou te explicar melhor. A minha família tinha muito, eu não peguei essa época da minha família. A minha família tinha muito poder, muita grana. E durante muito tempo da minha vida, eu viajava na maionese achando que eu tinha direito àquilo, mas nem documentos nós tínhamos. Eu nem sabia, eu só ouvia histórias contadas. E aquilo ali foi se tornando o quê? Um trauma para a minha vida. Porque você saber que você veio de uma família simples e viveu uma vida simples é uma coisa. Agora você saber que a tua família teve muita grana e você hoje não tem grana, como é que fica o teu coração? Você torna-se uma pessoa frustrada. E aí você quer fazer direito, e aí você quer fazer não sei o quê, você quer conhecer advogados, você quer brigar, você quer, eu mato, eu quero porque eu tenho direito. Fala para o teu irmão, nem tudo que a tua família deixa para você é bênção. Pastor, eu não entendi. Tem coisas nas nossas vidas que não é bênção, porque você não sabe de que forma que veio para os teus parentes. Talvez veio de uma luta, veio de uma briga, veio de uma guerra, e você herdou aquilo. E quando você herda aquilo, você está herdando aquela maldição para você. Pastor, mas eu sou espiritual o suficiente, e tudo que eu colocar as mãos, aquele lugar é abençoado. Fala para o teu irmão, se liga, meu irmão, não é bem assim. É por isso que fazemos quebra de maldição, para que eu venha entender algumas coisas na minha vida. Por que a minha vida não corre bem? Porque eu tenho dificuldade de arrumar emprego, porque eu sou preguiçoso para levantar, porque isso, porque aquilo outro, assim por diante. Aí você pega o histórico da tua família e você vai começar a entender todas essas coisas. Fala para o teu irmão, começa a viver uma vida em espírito, e você vai começar a ver as coisas espirituais. Se você viver uma vida na carne, você só vai ver as coisas da carne. Amém? Hoje eu gostei de tantas coisas que colocaram no Facebook. Minha querida, frescura, meu irmão.
Ah, mãezinha. E a coitada da velha, meu irmão, não recebe nem um bom dia amanhã. Sou revoltado, irmãos. Revolta mesmo. Aí depois morre, vai chorar lá no cachorro. E crente chora feio, irmão. Eu não gosto nem de velório de crente. Fica quieto, desgraçado. Aí chora. Aí vai fechar o caixão e fala: irmão, um dia tem alguém que eu fizer um velório, eu estiver fechando o caixão, colocar a mão e fechar. É aquilo é da racha, cara. Não vai assim, eu vou te fechar. Porque na verdade, tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer aqui agora. Amém? Agora, irmãos. Irmãos, eu perdi minha mãe, amava minha mãe, perdi meu pai, amava meu pai, era meu amigo, meu parceiro. E não fiz escândalo, sabe por quê? Tudo que era para fazer por eles, eu fiz em vida. Tudo, sem exceção. Sem exceção. Tudo. Viajava com o pai, fazia troca de turno para viajar com o pai, saía, tudo. Minha mãe, tudo. Nos 45 do segundo tempo, quem cuidou 100% da minha mãe foi meu irmão, meu pai do homem. Eu não fiz o que era para fazer, apesar de muitas vezes eu dormi lá e direto, sabe, da casa dela, já direto lá para o escritório. Então eu estou totalmente em paz. E eu louvo a Deus porque os dois se converteram para a honra e glória de Deus. Amém? Então, eu tenho que fazer tudo nesse exato momento. Não adianta depois, compra flor, compra samambaia, dá um ursinho lá de flores. Meu irmão, isso aí é legal, bacana, joia. Mas depois o filho está chegando em casa mareado, cheio de maconha. Depois o filho chega em casa doidão. Depois o filho chega 2h30, 3 horas da madrugada tocando a campainha. É, velho, abre aí, meu irmão. E hoje cheio de palhaçada. Hoje cheio de frescura. Sabe por quê? Ele prefere viver na carne do que viver a vida em espírito. Quantos estão entendendo? Irmão, eu lembro uma vez que eu cheguei de madrugada em casa, meu pai estava lá na janela. A gente morava, sabe, nós morávamos numa casa de tapamento americano. Tinha aquela janela de madeira grandona. Os meus pais assim: pô, o que vocês estão preocupados com o quê? Pô, isso é hora de chegar em casa? Era uma hora, cara. E eu lembro que a minha mãe falou assim, minha mãe era muito curta e grossa. Ela falou: um dia você vai ter filho e você vai entender o que é ficar numa janela sem dormir, te esperando. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém? Por que eu estou falando isso? Para nós entendermos o que? Princípios e valores. Olha que interessante. Justiça e verdade caminham juntos. Fala para o irmão: justiça e verdade caminham juntos. E elas fazem parte da armadura que se refere aqui no livro de Efésios. Aí nós falamos como espirituais, né? Senhor, me coloca o capacete da salvação, a couraça da justiça. Não é assim? Oração dos avivados, né? Dos homens cheios de poder. Mas eu vou te contar uma coisa que eu aprendi também e marcou muito a minha vida. Quando eu vivo em pecado, eu não tenho autoridade para colocar a couraça da justiça. Então eu faço uma oração hipócrita, meu irmão, que não vai funcionar. Se eu estou vivendo uma vida de pecado, se eu estou dando legalidade para Satanás, não adianta eu falar: Senhor, coloca o capacete, coloca a couraça, me calça e coloca o escudo, Senhor. Nada disso vai funcionar, porque eu estou dando brecha para Satanás entrar e fazer uma festa na minha vida. Fala para o teu irmão: se eu estou pecado hoje, meu irmão, se liga, cai fora dele, cara. E eu sei que pecado é bom, irmãos. Quando eu falo isso, tem pastor que se assusta comigo. Pecado é bom, porque a Bíblia diz que o pecado alimenta a carne. Só que eu não tenho que viver na carne, eu tenho que viver em espírito. Amém? E quando eu vivo em espírito,
eu tenho uma transformação na minha vida. Fala, meu irmão, você vai ser um mutante nessa noite, meu irmão. Você vai se transformar. Pá! Amém? Fala, meu irmão, acorda, glória. Vamos lá, meu irmão. Então eu já entendi que essa armadura não serve para mim, porque eu estou vivendo uma vida em pecado, dando legalidade para Satanás. Aí eu não tenho autoridade. Quando eu tenho essa atitude, o inimigo opera, porque ele entende o meu erro, que eu chamo de legalidade, e eu acabo quebrando o princípio da aliança. Fala, teu irmão, você tem uma aliança com Deus, irmão. Você que é casado, me perdoa que eu vou falar agora. Quando eu vejo um homem casado e uma mulher casada sem aliança, me dá uma dor no coração. Me perdoa. Porque aliança significa compromisso. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar uma de ouro. Compra uma da caixinha da sorte. Vai na banca de jornal. Hoje é fácil comprar aliança, irmão. No meu tempo era difícil. E eu gosto de aliança. Porque a aliança firma o meu compromisso de homem e mulher com a pastora Lélia. Essa gata que está aqui, meu irmão. Esse cara sou eu. Você entendeu, meu irmão? Então isso firma um compromisso entre homem e mulher. Agora nós temos uma aliança com Deus. Fala, meu irmão, você tem uma aliança com Deus. E Deus, ele fica triste quando ele não te vê com essa aliança. Pastor, e quando eu perco essa aliança? Quando eu vivo uma vida de pecado. É como se o homem olhasse para a mulher e visse ela sem aliança, ou a mulher olhasse para o homem e visse ele sem aliança. Quando eu tiro a aliança, eu estou dizendo, estou livre. Fala para você, quando não tem aliança, as pessoas te veem como livre, e aí mora o perigo. Porque se eu estou livre, Satanás pode me selar a qualquer momento. Mas pastor, eu oro, pastor, eu jejuo. Não adianta, eu dou o nome de legalidade. Pastor, meu dedo é grosso, não cabe aliança. Compra um lado 26 de bicicleta, meu irmão. Faz algo sobrenatural. Inventa algo, meu irmão. Pastor, eu tenho o dedo muito 28, 32, tem uns animais aqui no dedo, peço tibiriti, né? Faz aquele meia-lua, cara. Mas se vira lá. E com o teu compromisso, você fechando a legalidade, o Senhor vai te capacitar para você ter uma aliança de ouro. Quantos estão entendendo? Olha o que diz. Eu falei para vocês que não tendo aliança, não posso colocar a couraça da justiça, amém? Então nós sabemos também que a espada que diz esse verso aqui também significa a palavra de Deus, amém? Mas eu leio a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, mas o difícil é vivermos a palavra de Deus. Quando eu vivo a palavra, colocou até aliança aqui, cara. Ele fez esse desenho porque tem pessoa que não sabe o que é aliança, amém? Aliança, meu irmão, presta minha atenção. Quando eu dou essa legalidade, quando eu dou essa brecha de ler a palavra de Deus e não viver a palavra de Deus, o que eu estou dizendo? Que eu quero ir contra aquilo que está sendo ministrado. Pastor, eu não entendi. Não adianta eu conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não adianta. Fala para o teu irmão, não adianta. O que adianta é eu viver a Bíblia.
viver a Bíblia tem que ser uma vida em espírito. Tem que ser uma vida de falar não para aquelas coisas que nós lemos que contaminam a vida. Eu também reconheço que justiça é igual retidão. Se justiça é igual a retidão, isso me leva a ter uma vida de santidade. Quantos são santos aqui? Diga amém. Amém. Aleluia. Portanto, justiça é o princípio moral que exige uma conduta justa. Olha que interessante. Justiça é o princípio moral que exige uma conduta justa, com respeito a direito e a equidade. Equidade significa igualdade. Para você entender melhor, se retidão é a qualidade de ser reto, se eu vivo uma vida em espírito, eu estou vivendo uma vida reta, com um foco que é o nosso Deus. Pastor, mas eu estou no século 21 e as coisas estão fáceis, muito bacana. A gente sai com uma mulher, ela já dá mole. A gente sai com um homem, ele já dá duro. E aí, meu irmão, a minha vida fica assim, fica isso. E não estou, meu irmão, para com isso. Eu falo, para com isso, cara. Para com isso. Para de viver isso aí. Sabe por quê? Você foi chamado para ter uma aliança com Deus. Aleluia. Ai, caracapá, tocou. Eu fui chamado para ter uma aliança com Deus. E eu não posso quebrar essa aliança. Se eu chegar em casa sem a minha aliança, sabe o que a pastora vai falar? Por que você tirou a aliança? E quando eu vivo uma vida sem aliança com Deus, Ele fala assim: aparta-te de mim, porque você não tem nada a ver comigo. Chato. Não estou entendendo, irmão. Fala para o irmão, vai ter transformação na tua vida hoje. Aleluia. Tem transformação. Irmãos, grupos de louvores aí fazendo de qualquer jeito, grupo de intercessão fazendo de qualquer jeito, pastores vivendo uma vida de qualquer jeito. Irmão, nós apanhamos tanto, né, Léa? Nós apanhamos tanto uma semana apanhando, sabe por quê? Graças a Deus que existem homens de Deus ainda falando a verdade. Mas tantos pastores vivendo na hipocrisia, tantos líderes de igreja na hipocrisia, para com isso, tantas placas de ministérios vivendo na hipocrisia. Eu quero construir uma igreja, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Meu irmão, se você não tem chamado, tu não vai conseguir fazer nada, porque nem legalidade para Deus você consegue dar, mas para Satanás você cede. E se eu dou legalidade para Deus, Ele opera na minha vida. Aleluia. Quantos estão entendendo, meu irmão? Amém. E aí eu tenho que entender e compreender o que está escrito lá em Isaías, capítulo 42, verso 6. E o Senhor, eu te chamei em retidão, estourarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Olha o que está escrito: e o Senhor te chamei em justiça, tomei pela mão e te guardei, e te dei por pacto ao povo e para a luz das nações. Fala para o teu irmão, existe uma obrigação sobre a tua vida de pregar as boas novas aos gentios, aos que não conhecem a palavra. Mas se eu vivo numa vida na carne, eu vivo como eles. Irmãos, eu conheço os crentes da minha igreja quando eu jogo bola no sábado. Ali a gente conhece quem são os crentes de verdade. E o gozado, quando eu estou jogando bola, parece que é tudo mais calmo. Eu sou a luz? Não. Não é isso. É que a pessoa vê a figura do pastor, fala assim: não, vamos trabalhar diferente, o pastor está aqui. Mas isso não funciona. Porque
Porque tem que funcionar quando eu também não estou. Ser crente em quatro paredes é muito mole. Pode ter, irmão, tem cara de anjo, ele pode ver. Mas o cara na fila da balsa, meu irmão, o cara é o capeta ao quadrado. O cara na fila do ramo do trampo, o cara é doido, cara. O cara no trânsito lá na marginal, ele fica manifestado. Não é assim? A pessoa, cara, passa à tua frente. Na fila do mercado, você já começa a olhar. Rapaz, aconteceu um negócio comigo ano passado, se não me fala de memória. Um crente que eu já preguei na igreja dele uns 3 anos, eu já umas 3 vezes. E aí eu estava na fila do caixa, e gordo na fila do caixa é muito apertado. Tem que fazer uma baixa assinada aí pra gente aumentar aquele lugar. E aí, eu tô aqui assim na fila do caixa, estou esperando uma moça, uma senhora, né? Aí daqui a pouco eu vi o cara olhando para pô, sai atrás de mim, eu fui atrás assim, o cara passou. É esposo dela. Não pediu nem licença. Falei para ele, falei, tudo bem? Olhou, pastor, tudo bem? Tudo bem? Legal. Tu me catou, cara, puta merda. Cara, não, foi minha esposa. Eu gostava e falava, pastor, dá licença. Passa aí, irmão. O cara foi me empurrando, meu irmão. E gordo, e a barriga dele pegava alguém tipo uma arméria aqui nas minhas costas. Gente, mas é sério, meu irmão. O cara é crente na igreja dele. No mercado, ele é mais um. Fala pro teu irmão assim, tem gente te filmando, meu irmão. Não fala negando e olha pro negro dele, por favor. Negando a força de expressão. Né? Fala, tem gente te filmando, meu irmão. A gente pensa que não, mas as pessoas estão estudando meu comportamento. Irmão, tem muito crente arrogante, cara. Tem crente nojento, crente ceboso, crente que não sabe se comportar com as pessoas, não sabe falar, está toda com arrogância. Ei, irmão, eu não lembro muito do pastor que ministrou para a gente. Ele tem um símbolo, não é tatuagem, tá? Numa camiseta que é uma caveira, né? E ele fala, pessoal, não estou pregando heresia aqui não, tá? Mas isso aqui é o seguinte, é o símbolo de motoqueiro. Mas que símbolo de doido é esse, irmão? Porque o motoqueiro, ele vê que todo mundo é igual por dentro. E é verdade, fala, irmão, você é uma caveira, cara. Você é uma caveira. O cara me quebrou, cara. Eu sou anti-caveira. Mas nós somos todos caveira por dentro. Nós caveira gorda, nós caveira magra, nós caveira. Nós caveira sem dente, caveira dentuça, né, gente? Nós caveira, irmão, não tem jeito. Fala, teu irmão, começa a me ver como uma caveira. Eu sou igual a você, irmãos. Não tem jeito. Fazendo uma ação do corpo lá da. Nem sei, morreu toda a gente no túmulo da minha família aqui, que eu fui lá. Não, a vovó. Eu conheci esse vestido da vovó. Olha o vestido. E os ossos lá. Nem cachorro come aquilo. E fala para ele, você continua nojento. Seja humilde. Passa para ele perto, te dá um abraço hoje no final do culto. Porque tu vai pular, tu vai estar suado, tu vai estar fedido, teu cabelo não vai estar liso, meu irmão. Aquele caldo preto do teu pescoço assim, tu não aguentar. O Juninho, quando era criança, irmão, ele tinha um escolar de terra que era tirada do rio, assim. Né? Fala, teu irmão, justiça é igual a retidão, que significa santidade. Viva uma vida de retidão e uma vida de justiça, e a santidade vai estar junto contigo. Meu irmão, Satanás, ele necessita de legalidade para agir. Eu quero que você esteja comigo. Satanás precisa de legalidade para agir. E aí ele adquire o direito de poder.
diabo parece até um advogado. Quando ele tem a legalidade, olha, ele adquire direito de poder. E aí ele passa o que? A estabelecer a sua vontade na vida daquela pessoa a qual ele tem a legalidade. Irmãos, prestem atenção, não estou aqui para julgar ninguém, por favor, em nome de Jesus, sou pecador ainda, graças a Deus. Quando eu me prostituo, quando eu uso droga, quando eu bebo, quando eu cobiço a mulher do próximo, ou o homem está hoje eu estou até cobiçando o homem do próximo, presta bem atenção, meu irmão. Nesse momento, eu não estou fazendo a minha vontade. Não é a minha vontade. É o inimigo que nos lança essa vontade. E eu, porque estou com a alma totalmente podre, eu aceito aquilo como alimento da minha vida carnal. Quer que eu repita de novo? Não precisa. Eu preciso compreender essas coisas ministerialmente falando. E aí você fala, ah pastor, mas é campanha disso, é campanha daquilo. Não é campanha, é posicionamento e caráter cristão. Posicionamento, cara. Só posicionamento, está posicionado. Amém? Continua. Fora da Escritura, damos lugar ao diabo, damos legalidade para ele fazer a sua vontade nas nossas vidas. É por isso que ele vive rodeando-nos e rugindo. Quando eu estou vivendo uma vida cristã meia boca, sabe como fica o diabo? Dando uma volta. Fica ali esperando um momento para fazer aquilo que diz a palavra de Deus, lá em 1 Pedro 5,8. O que ele diz? A palavra de Deus diz assim: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem tragar. Fala para o teu irmão assim, sacode ele assim no modo. Fala assim, irmão, ele não está atrás de ti, mas ele está esperando uma oportunidade sua. Ele não está atrás de nós. Amém? Mas se eu der legalidade para ele, ele encontra uma presa fácil. E aí, onde o crente, ele cai igual um pato, meu irmão. Você sabia que o felino, quando ele se alimenta, ele pode ter mais caça para comer e não come? Porque naquele momento ele já está cheio, ele já se alimentou. Mas o diabo é diferente. Quanto mais pecado ele recebe de nós, mais ele se torna forte. Quantos querem deixar o pecado, ou melhor, o diabo fraco nessa noite? Amém. Não depende de mim, depende de nós, de você. Porque eu não sei o que você comete depois de sair da igreja, e nem me interessa. Já tenho hoje, graças a Deus, meus filhos casaram, tenho minha esposa, ela cuida da minha vida e cuida da vida dela. Agora vocês, eu não sei. E aí quando a pessoa fala, pastor, eu queria um aconselhamento, você pode me ajudar? Pode. Parece que a gente recebe uma mensagem de saber tudo, irmãos. Tudo. O cara vem, a gente já sabe o que é praticamente. E não é revelação, é a conduta da pessoa. É a conduta. E a palavra diz assim, que pelos frutos te conhecereis. Que fruto você está dando na casa de Deus? Quem dá fruto na casa de Deus não vive uma vida de pecado. Quem gera filhos espirituais não vive uma vida de pecado. Muitas vezes pessoas, principalmente grupos de louvor, eu quero tocar. Tocar para quê, irmãos? Tocar a gente toca no mundo.
Ah, eu quero dançar para a gente dançar o mundo. Não é nada disso, irmãos. Eu tenho que ter uma vida de transformação. Fala para você precisa ser transformado. Então eu preciso sacrificar a minha carne para ter uma verdadeira aliança com Deus. Fala para o irmão, sacrifica a tua carne, que você terá uma aliança com Deus. Segunda Crônica, já estou finalizando. Segunda Crônica, texto conhecidíssimo, irmãos. Capítulo 7. Verso 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei o quê? Sua terra. Fala, teu irmão, isso é um pacto da antiga aliança. Amém? Isso é a antiga aliança. Aí diz: se o meu povo, que chama pelo meu nome, que é esse povo? Fala assim: nós somos povo de Deus e carregamos o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Fala para o irmão, você é povo de Deus. Então comece a se comportar diferente. A igreja, ela precisa conhecer a si mesma. Cada cristão deve saber qual o seu papel no reino de Deus. Qual o teu papel? Fala para o irmão: ide e pregar o Evangelho. Mas para pregar o Evangelho, a minha vida tem que estar reta. Senão eu estou enganando as pessoas. A minha vida tem que estar alguém totalmente transformada. As pessoas têm que ver no meu semblante um semblante de vitorioso, de conquistador, de pessoa que faz a diferença. Eu tive com um homem essa semana, eu ministrando louvor. O povo sabe, o pastor amigo conhece. Toda vez que eu vou na CEPAL, tem várias ministrações de louvor. E geralmente quando a pessoa sobe para tocar o louvor lá, irmãos, mas é quase que unânime. De 2.000 e poucas pessoas, 30% a 40% vai embora assim de uma forma, está todo mundo cansado já. E você acaba indo também, porque é uma multidão tão grande que você acaba se levantando. E parece que são louvores que não te tocam, não te geram impacto, não faz você ficar um cara emocionado. E dessa vez eu vou dar o nome dele, eu sei que está gravando, foi uma sala, eu não conheci uma sala pessoalmente. Ele começou a ministrar um louvor. Irmãos, eu falo para vocês, de 2.500 pessoas, eu acho que nem 1% saiu dele lá. Sabe por quê? Você via a essência, né? Não sei como era a vida dele antes, mas o pouco que eu vi da vida dele é que ele tem essência. Muito respeito que eu tenho por ele, não conheço ele pessoalmente, não canta nada, mas tem noção, tem intimidade. Às vezes a gente se preocupa com a musicalidade. Cadê a essência? Às vezes eu me preocupo em preparar aquele grande sermão, um sermão que vai impactar a igreja, mas cadê a essência? Cadê a intimidade com Deus? Cadê o povo sentir algo diferente? Precisamos mudar, porque nós temos uma aliança. Não é a minha sabedoria na teologia, não é eu tentar estudar o grego, não é eu tentar falar o hebraico, não é nada disso. É o primeiro amor que precisa voltar. O primeiro amor que precisa voltar para dentro das igrejas. Há 12 anos atrás eu fui no congresso e minha esposa. Quando eu comecei a ver, foi ali que eu comecei a ter uma noção de algumas coisas que eu desconhecia, atos proféticos e assim por diante. Pessoas jogadas no chão com a bandeira brasileira nas costas, chorando, irmãos, clamando pela nação. Precisamos voltar a essa essência.
Precisamos voltar a ter essa intimidade com Deus. Não é multidões, mas é base. E o que devemos fazer? Esse verso diz: se humilhar, orar e me buscar e se converter dos meus maus caminhos. Devemos fazer aqui 4 coisas. Fala para o irmão, 4 coisas. A primeira, humilhar. Com a nossa soberba, com a nossa arrogância, eu não consigo humilhar. Eu preciso orar. Ah, pastor, estamos chegando no inverno, não gosto de acordar cedo para orar. Eu preciso buscar ir atrás de algo. Nós precisamos saber por que eu me converti. Irmãos, uma vez, na minha intimidade, eu comecei a me questionar: Senhor, por que eu me converti? Por que eu te confessei um dia como meu Senhor e Salvador? Por quê? Meu irmão, se você não se questionar, vai passar 15 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, você dentro da igreja, e você vai continuar sendo essa pessoa. Uma vez um amigo, um irmão, um cara muito inteligente, esse cara foi gerente de suprimentos da Xerox, na antiga Xerox. Ele falou assim para mim: pastor Mesquita, eu nunca vou me converter à igreja da minha mãe. Eu falei: como assim, irmão? Ele falou: desde quando me conheço, a igreja tem 10 pessoas. Fala, teu irmão, tem coisa errada. E eu também tenho medo quando eu vejo a igreja muito cheia, bombando. Porque igrejas inchadas tem muitas por aí. Agora igrejas alicerçadas, firmes, é a minoria. Porque são poucas igrejas hoje que querem pregar a verdade. Poucas igrejas hoje querem afrontar as pessoas. Quantos estão entendendo, irmãos? E o que fazer nesse caso? O verso diz: então eu ouvirei. Fala, irmão, começa a ouvir mais, irmãos. Eu ouvirei, e dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando eu ouço, eu me torno obediente. Quando eu me torno obediente, Deus ouve a minha oração. Quantos estão entendendo? Amém? Pastor, mas nós estamos vivendo a nova aliança. Ontem eu vi um comentário que o pastor estava conversando comigo de algo muito perigoso que está acontecendo nos últimos tempos. A chamada visão do reino. Isso está complicado, irmãos. Visão do reino. Algumas igrejas começaram a se reunir em casas, chamando de células, que não são células, e ali não tem pastor. Qualquer um quer chegar lá e quer tomar conta daquela coisa, daquele trabalho. E casa sem dono, eu dou legalidade. Se eu não tiver uma cobertura espiritual, eu estou dando legalidade. E hoje virou moda, eu sei que já está aqui no Guarujá, visão do reino. E aí você vai pegar essas pessoas que estão com essa visão do reino e vai ver a vida dessas pessoas. Se eu não tenho cobertura, eu estou dando legalidade para Satanás. Na Peniel nós falamos muito do guarda-chuva. Se eu não tiver esse guarda-chuva sobre a minha vida, que é a minha liderança, o diabo, ele faz o que bem entender na minha vida. Porque se eu não gosto de ter uma autoridade sobre a minha vida, eu sou uma pessoa insubmissa. Eu sou uma pessoa rebelde. Eu sou desobediente. Quantos estão entendendo? Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, perdão, capítulo 8. O louvor pode subir aqui, por favor. Hebreus capítulo 8, versos 6 ao 13. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador
é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Meu irmão, aí por que eu falei dessa visão do reino? Porque os caras falam que querem viver na graça, mas a graça é o meu todo, a graça é a minha vida, a graça é viver uma vida de retidão, uma vida reta na presença de Deus, e a graça é uma vida de obediência. Então essa visão que essas pessoas pegaram, a visão do reino, são porque são pessoas rebeldes que saem de dentro das igrejas para tentar montar ministérios paralelos, e aí não está sobre a graça de Deus. E se não está sobre a graça de Deus, está sobre uma maldição sobre a vida daquela pessoa e daqueles que congregam com ele. Vocês estão entendendo o que é você ter uma aliança verdadeira com Deus? O que é ter um compromisso, um impacto verdadeiro com Deus? Todas as outras alianças passadas foram quebradas pelo homem. Todas as alianças que Deus fez no passado, quebradas. O pastor Davi está ministrando sobre restaurando o tabernáculo de Davi. Alianças que foram quebradas pelo homem. Mas essa nova aliança em Cristo jamais pode ser anulada. Porque na verdade, essa aliança foi feita com sangue. E o sangue do Cordeiro. Pactos feitos com sangue são os piores pactos que existem no mundo satânico. Pactos feitos com sangue, irmãos, é complicadérrimo para quebrar. Mas o Senhor Jesus derramou um sangue inocente para me resgatar do laço do passado, e eu e você, irmãos. Pois o seu sangue era puro e poderoso para purificar as nossas vidas. Fala para o teu irmão, você tem uma aliança, meu irmão. Nós temos uma aliança, e essa nova aliança, ela substitui a aliança antiga. É uma aliança superior à antiga, porque não foi feita por homens. Fala para o teu irmão, essa aliança não foi feita por homens. Não foi feita por homens pecadores, e sim por Deus, no precioso sangue de Jesus. Agora vai até Hebreus 9,14. Olha o que diz. Eu vou ler o 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou a maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação. Irmãos, você pertence a uma aliança agora que não foi feita pela criação, mas foi feita pelo Criador. É por isso que eu tenho uma aliança, e essa aliança não pode ser quebrada. É por isso que nessa aliança houve já um sacrifício, e eu tenho que sacrificar algumas coisas na minha vida. A primeira coisa que eu tenho que sacrificar na minha vida é o meu corpo, não viver uma vida de pecado. Você pega um casamento de um virgem para fazer de 2 virgens, você vai ver a curiosidade daqueles 2 jovens se casando. E não é curiosidade de ver o corpo futuramente, não é isso. Muitas vezes eu até brinco durante o casamento, mas não é isso. Sabe por quê? Porque eles sabem que naquele primeiro ato deles vai haver uma relação, pacto e aliança. Quando nós falamos que até a morte os separe, é a aliança que Cristo fez contigo, é até a consumação do céu. Você pode estar de pé com Jesus. E aí essa aliança ela não pode ser quebrada, porque na verdade ela não dá para ser restaurada, a não ser que eu me entregue verdadeiro.
ninguém para ajudar o teu defeito. Mas eu posso te ajudar, meu amigo. Eu posso voltar a ser um intermediador desse relacionamento de você com Cristo, orando pela tua vida, e aí eu posso ter uma transformação. Olha o que diz o outro verso: não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos. No verso 14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará as nossas consciências de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Ei, só para finalizar, sabe por que você foi chamado, meu irmão? Para servir o Deus vivo. Você só foi chamado para isso, para servir o Deus vivo. E aí, nesse momento, vamos viver a igreja no isso, a igreja aqui no outro. Não. Você foi chamado para ser um adorador. Cantando mal, cantando bem. E a única coisa que Ele quer é a retidão da tua vida. Uma vida de justiça, uma vida transformada, uma vida sem rolo. Vender isso para comprar aquilo, tentando levar vantagem. Vantagem não é de Deus. Jeitinho brasileiro não é de Deus. Essas coisas não são de Deus. Ah, mas pastor, eu vou vender por X, eu tenho que ganhar Y. Não, irmão. Começa a se entregar para você ver o que Deus faz na tua vida. Irmãos, eu trabalhei numa multinacional. Eu fui chefe de uma multinacional. E eu nunca viajei tanto pelo reino e não viajava na multinacional. E as minhas viagens eram as viagens nojentas, viagens podres. Mas hoje eu viajo para fazer obras de Deus. Viu a diferença entre ter uma aliança, entre ter um pacto com Deus e ter um pacto e uma aliança com o mundo? Deve que curva a tua cabeça.